convidamos para fazer uso da palavra a senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci. Tomou um susto o microfone. Um tapa que eu dei nele. Boa noite a todas, a todos. Eu quero cumprimentar o meu colega de trabalho e também de departamento na Unifesp, o Arthur Chioro. A Unifesp nunca teve ministros, e agora tem uma ministra e um ministro do mesmo departamento, que é Medicina Preventiva / Saúde Coletiva. Eu cumprimento também meu colega, amigo, esse magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, do sul da Bahia, porque ele foi da Bahia também, né? Ele vai fazer uma coleção de reitorados. E de capelos, assim, ó. Naumar de Almeida Filho. Cumprimento também o meu amigo, colega de Abrasco, o presidente da Abrasco, o Luiz Eugênio de Souza, a diretora do Instituto de Saúde Coletiva, do INSC, a Isabela Pinto, a excelentíssima senhora prefeita municipal de Porto Seguro, a Cláudia Oliveira, a quem eu agradeço pela acolhida. Cumprimento o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, Washington Couto, representando o governador Jacques Wagner. Agradeço as palavras dirigidas e retribuo-as, né, em dobro. E, por fim, não menos importante, eu cumprimento a minha amiga, colega, companheira de Abrasco há muitos anos, a vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz, Anísia Trindade, que, por si só, ela representa a Fiocruz, mas, nesse ato, ela também representa o Paulo Gadelha, que é o presidente. Eu cumprimento, em especial, a todos e todas estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, as professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores desta universidade e a todas e todos profissionais da área da saúde e aqueles que estão representados pelos que estão aqui neste momento. E, cumprimentando a todos e todas dessa forma, eu quero também, em nome da prefeita de Porto Seguro, cumprimentar todos e todas prefeitos e prefeitas que aqui estão. Me parece que só tem prefeito, né? Aqui, neste ato. Mas aqui está a mais importante, que é a prefeita, né? É mulher no poder, né? E eu, além de me representar e representar o Ministério de Políticas para as Mulheres do governo da presidenta Dilma, eu represento o Ministério da Educação, o ministro Paim. Eu tive uma reunião com ele hoje e, desde que ele recebeu o convite, ele fica no meu ouvido pedindo para eu representá-lo aqui, porque, de verdade, ele vai amanhã para o Rio, nas Olimpíadas da Matemática, acompanhando a presidenta. Então, de verdade, ele não poderia, de forma nenhuma, estar aqui. Não é essa desculpa porque a agenda não permitiu, não. É porque, de fato, ele não pôde estar com o Chioro e comigo aqui hoje, representando o governo federal. Mas ele está num lugar hoje, talvez, muito mais importante para o temário, a temática deste encontro, que é a importância do ensino da saúde coletiva na saúde, do que o Chioro e eu. Porque ele tem nas mãos, né, toda a possibilidade de mudar não só as diretrizes, mas os paradigmas e da formação dos profissionais de saúde hoje.
Então, a representação dele não é meramente simbólica aqui. É uma representação que ele pediu para eu começar falando esta questão. E esta questão, ele me pediu, e não precisava pedir, para linkar com o seguinte: esta universidade não existiria, e hoje nós não estaríamos aqui, se não tivéssemos tido como presidente da República o primeiro operário do Brasil, que teve a coragem e a ousadia de expandir as universidades públicas federais. Nós que somos de origem da universidade, sabemos o que isso significou para o Brasil profundo e para o Brasil longínquo, onde nunca chegaria discussões neste alto nível que está aqui, se não tivesse a mão do presidente Lula expandindo com coragem e com determinação as universidades federais, e dizendo que as universidades federais têm que sair dos grandes centros do país, formadores que já estão saturados, e irem para o Brasil profundo. Irem onde o povo está. É aquela música. Não esperar que o povo venha à universidade. Porque essa trajetória, essa mudança de paradigma, foi fundamental em todas as áreas da formação profissional no nosso país. Porque nós invertemos a lógica da elite brasileira. Nós invertemos essa lógica de que vestibular era para a elite brasileira, porque só a elite tinha condições de entrar numa universidade, que mesmo pública, sobretudo a de medicina, mesmo pública, precisava de uma retaguarda bancária para se manter durante 6 anos. E nós mudamos esta lógica. O presidente Lula teve a coragem, sem um diploma universitário, ele teve a coragem de inverter essa lógica e dizer: quem trabalha quem trabalha também tem direito a entrar dentro de uma universidade. Mas nós precisamos universalizar, que é um termo que nós da saúde gostamos muito, universalizar o acesso ao ensino universitário nesse país. E é construindo boas excelências de formação e pesquisa no Brasil profundo. E aqui, como disse a prefeita, onde surge o Brasil, ela teria necessariamente que ter uma universidade. Mas esta universidade não seria possível se não tivesse esse operário sem dedo, analfabeto, que mudou a lógica do Brasil no que diz respeito à educação. E foi fortalecido pela primeira mulher presidenta desse país, que é a presidenta Dilma. Nesse sentido, Paim, eu estou cumprindo com a representação que você me deu, porque não precisava ele me pedir, porque eu sou assim, eu penso assim, e eu defendo essa posição. Então, essa expansão da universidade, ela, para mim, Naumar, Quioro, ela teve uma importância tão grande ou maior do que quando nós, acho que o Quioro ainda era um bebê, implantamos o Sistema Único de Saúde nos anos 80. Você também, não me olha com essa carinha, não. Implantamos o SOLA,
implantamos o Sistema Único de Saúde nesse país. Brigamos, mas conseguimos. Mas foi muito mais difícil, e o Naumar sabe disso, você sabe, nos conselhos universitários, das universidades de elite desse país, e a minha, que é a Unifesp, é uma das mais elitistas, é enfrentar o conselho universitário para ganharmos na discussão da necessidade da expansão das universidades brasileiras. Foi ou não foi? Então, é nesse sentido que hoje você, pela segunda vez na tua vida, tem a honra de ser reitor de uma universidade. Se você foi de uma universidade de grande centro e hoje é reitor de uma universidade do Brasil profundo, trazendo para esta universidade o seu projeto de universidade nova, que sozinho você lançou esse programa, esse projeto, e foi de universidade em universidade, não vendendo o projeto. Naumar não vendeu, Naumar discutia calmamente com todos e todas os docentes, pesquisadores das universidades, para nós aderirmos, ou pelo menos abram as cabeças e aceitam alguma coisa diferente, diferente daquilo que está. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui, não só como ministra de Estado, mas como professora titular de saúde coletiva na Unifesp, e numa área absolutamente importante, foi numa área temática absolutamente não considerada nobre até agora, que é a área de gênero. E, dentro da área de gênero, a área da violência contra as mulheres. E no meu concurso para titular, eu disputei com uma epidemiologista. Uma vaga. E eu tinha 2 meses de operada de 4 pontos de safena. E levei o concurso. E a banca era uma banca absolutamente... Só tinha uma socióloga e o resto todos eram epidemiologistas. Ele sequer sabia o que perguntar para mim. Porque o tema violência sexual contra as mulheres, como é que enfrenta isso? Então, neste sentido, eu vou falar 2 coisinhas como ex-docente, porque no momento não estou, e depois eu falo como ministra, mas as duas atribuições se confundem, né? É que pensar no ensino de saúde coletiva, nós temos que pensar num tripé. Não tem como não pensar nesse tripé: classe, gênero e raça. E dentro desse tripé, nós temos que pensar que existe hoje 2 grandes grupos de populações. Um é a população que envelhece, que o Brasil está assustado com esse mundaréu de gente que está envelhecendo. E o que nós estamos fazendo? Muita coisa, mas precisamos mais. A outra é o retirar debaixo do tapete todos os grupos de populações diversificado, diferenciado, e que sofreram ao longo de toda a história do Brasil um violento processo de discriminação e de preconceito, né? E esses grupos têm necessidades diferenciadas. Aí vem o conceito de necessidade.
E essas necessidades diferenciadas, elas chamam para uma universalização do acesso, uma universalização dos direitos e uma universalização da qualidade da prestação dos serviços. Agora, isso tudo, como fazer isso? Nós temos uma porta de entrada, mudando a lógica matricial do ensino nas universidades. Nós não podemos continuar com a lógica hospitalocêntrica, nós não podemos continuar com essa lógica hospitalocêntrica, nós temos que retirar os nossos e as nossas, no momento, estudantes de dentro do hospital e os recolocar no lugar onde as pessoas vivem, moram e trabalham, que são lá, que é lá naquele local que os estudantes da área da saúde como um todo, as estudantes, homens e mulheres, mulheres e homens, negros, pardos, índios, lésbicas, gays, velhos ou jovens, para ouvir e escutar o que as pessoas dizem. Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra completamente diferente. Porque você ouve, mas pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Escutar, você entra, você tem que maturar aquilo e dar uma resposta adequada. Se você não tiver aquela resposta naquela hora, seja verdadeiro, seja verdadeira, fala que você naquele momento não tem, mas sempre tem. Então, essa lógica tem que ser invertida, porque saber aonde a pessoa mora, olhar para onde ela vive e como ela trabalha, sem dúvida nenhuma, construiremos um novo conhecimento que vai, sem dúvida nenhuma, dirigir o profissional ou a profissional da área da saúde. E é só a saúde coletiva que pode fazer isso. Não é a obstetrícia, a ginecologia, a nefrologia, a ortopedia, nenhuma, nem tampouco a enfermagem como um todo, nem a psicologia, nem a assistência social e nem os sociólogos e sociólogas, se não tiverem esse olhar que ele é transdisciplinar, ele é multi e ele é interdisciplinar, mas ele tem um sujeito ativo na frente dele, que é aquele que vive, que mora, que trabalha, que adoece, que morre, enfim, aquele que precisa, né? E, nesse sentido, o que nós do governo federal estamos fazendo para contribuir, além do que eu já falei da educação, para que isso possa acontecer? Porque onde cada um põe uma porção, né, as coisas acontecem. E, sem dúvida nenhuma, os problemas continuarão a existir, os desafios continuarão a existir, porque é igualzinho a democracia. Quanto mais democracia nós temos, mais temos que aperfeiçoá-la, porque mais direitos surgem para serem reivindicados e serem atendidos. Então, nós temos, eu não vou falar sobre isso, embora eu tenha feito parte
do grupo de ministros, do grupo tarefa de ministros e ministras, que saiu pelo Brasil afora defendendo os mais médicos, mas temos o programa dos mais médicos. Temos a Rede Cegonha, o nome é péssimo, mas a Rede Cegonha faz parte, é uma das grandes ações, não é péssimo, porque nem cegonha nós temos no Brasil. Então, assim, o que tem que acontecer é que nós percebamos que a Rede Cegonha é uma das importantíssimas ações do plano, da Política Nacional de Saúde Integral da Mulher. E dentro dessa política, tem a política de pré-natal, de parto, gestação, parto e puerpério, e planejamento familiar, que está tudo dentro da Rede Cegonha. E esse programa da Rede Cegonha, contribuiu efetivamente para a queda da mortalidade materna, que é uma lástima no Brasil, e que nós ainda não conseguimos chegar perto dos objetivos do milênio, mas nós vamos conseguir. Mas, nos últimos 20 anos, lentamente ela caiu 50%. E agora ela está caindo 8% ao ano. É pouco, mas está caindo. Então, já falei da redução da morte materna. O enfrentamento à violência contra as mulheres, que é um programa de Estado onde nós estamos colocando a Lei Maria da Penha, implantada nos maiores rincões desse país. Nas capitais, estamos construindo as casas da mulher brasileira, onde todos os serviços do sistema judiciário, sistema de segurança, defensoria, em Salvador, o edital sai agora, no dia 29, e estarão no mesmo espaço físico, tudo mantido e financiado por nós. Na área rural, nós entregamos 2 ônibus para cada governo de estado para fazer o enfrentamento à violência na área rural. Nunca tinha chegado nenhuma coisa, nenhuma política, nenhuma ação para essa problemática da violência. E para as mulheres ribeirinhas, nós estamos indo com os barcos, em parceria com a Caixa Econômica, levando o mesmo serviço dos ônibus nos barcos. Agora já estamos na 4ª viagem no arquipélago da Ilha de Marajó. E eu tenho que dar o testemunho que do primeira viagem para o 4º, houve uma mudança radical no pacto de silêncio entre todo mundo lá do arquipélago da Ilha do Marajó. Temos a Lei 12.845, que é o acesso universal às mulheres e às crianças vítimas de violência doméstica no Sistema Único de Saúde, sancionada em agosto, que ela é ampla, focada na violência e inclui a contracepção de emergência, a pílula do dia seguinte, até 72 horas. Temos a juventude viva. Os nossos jovens meninos negros estão morrendo sendo assassinados nas ruas antes dos 15 anos de idade. Então, a vida acabando para esses jovens. E nós temos que fazer alguma coisa. É um programa, mas é um programa que, pelo menos, visibiliza isso e age sobre isso. E temos, não vou falar todos, evidentemente, o Brasil Mais Seguro, a violência está solta, mas tem um programa do Brasil Mais Seguro que é em parceria com os governos de Estado. E, finalmente, eu quero dizer para vocês do nosso maior programa, que tem a ver com saúde coletiva, porque com fome, pobreza e miséria,
Não se faz saúde nesse país, em país nenhum, e nem tampouco a saúde coletiva. A saúde coletiva tem que olhar para isso, que é a retirada da pobreza, da pobreza extrema, de um percentual alarmante. Mais de 40 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza. Isso com Bolsa Família. E dizem que o Bolsa Família é só a porta de entrada e a porta da saída. Eu tenho casos que eu ficaria a noite inteira, porque além do mais eu gosto de contar casos, porque eu sou mineira, para contar de portas de saída do Bolsa de Família. Tem um livro escrito, uma pesquisadora da Unicamp, chamada Valquíria, que escreveu sobre o Bolsa Família, só com mulheres. 93% dos beneficiários de Bolsa Família são mulheres. Mulheres que passaram a ter autonomia ao receber a Bolsa Família. Mulheres que disseram que agora eu posso até separar do meu marido porque eu tenho como sobreviver. Quer dizer, olha a conjugação de fatores aí, de autonomia econômica, autonomia de tudo. Então, eu quero dizer para vocês, e aí eu escrevi, eu vou ler, se eu conseguir ler o que eu escrevi, terminar dizendo, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fecho essa minha pequena fala com aquele tripé: classe, gênero e raça. A última pesquisa do PNAD mostrou que as transformações sociais produzidas nesses últimos 12 anos, com inclusão social e desenvolvimento, questiona radicalmente a economia macro, ou seja, os economistas macro, ou seja, os macroeconomistas, que afirmam que o PIB está baixo porque estamos com a inflação acima da média, que os investidores estão sumindo, mas, por outro lado, não conseguem enxergar que nunca houve no Brasil um momento de pleno emprego como agora. E isso são dados. Em 2014, só em 2014, nós tivemos 4.980.000 empregos com carteira assinada. Destes, 2.430.000 mulheres com carteira assinada. E não estão essas mulheres só na manicure, cabeleireiro e costureira. Estão na construção civil. E aí eu fecho dizendo, minhas queridas amigas e amigos, não existe ensino de saúde coletiva se nós não mudarmos a lógica e não olharmos para a vida real. E não fazermos os nossos e nossas estudantes olharem para a vida real das pessoas que nós precisamos prestar cuidados, prestar atendimento, olhar, ouvir. Porque essa vida cotidiana é a que está mudando, sem dúvida nenhuma, o PIB social do Brasil. Muito obrigada a todos e um excelente encontro. Agradecemos à senhora ministra Eleonora Menicucci.